Vai dar 8h30 agora. Estamos quase chegando aqui no fornecedor. É assim que começa, né, o nosso dia. Hoje é dia de reposição da loja, né? E a rotina é essa aí, a gente sai cedo, vai nos fornecedores. Hoje tem reposição tanto dos produtos de limpeza quanto dos produtos personalizados. É assim que começa, né? A gente acorda cedo, sai para os fornecedores para fazer reposição. Depois a gente volta para a loja, né? Faz a arrumação dos produtos, lançamento. E a vida não para, né? Se parar, complica. Aí para você que às vezes aí quer vencer na vida, quer evoluir, mas às vezes a falta de disposição não deixa, tá certo? A gente está chegando aqui agora no fornecedor. Vamos que vamos, um ótimo dia para vocês aí. O trabalho não para.